Seja bem-vindo a mais um podcast Bíblia em Foco aqui da Bíblia Lacerda. Eu, pastor Alessandro Urbana, vou com você até o final falando sobre a celebração da disciplina e hoje a disciplina da simplicidade. Seja simples. Semana passada nós estudamos sobre o estudo, que faz parte das disciplinas interiores. A partir de hoje, nós vamos para as disciplinas exteriores. As disciplinas interiores, então, foram a meditação, a oração, o jejum e o estudo. Nós vamos começar a partir de hoje uma série de 4 disciplinas exteriores, a começar pela simplicidade. Depois nós estudaremos sobre a solitude, a submissão e o serviço. Então, vai ser bem interessante essas disciplinas exteriores. Lembrando sempre aí para você que nós estamos estudando um livro chamado Celebração da Disciplina, O Caminho do Crescimento Espiritual, do autor Richard Foster. E nesse livro, como nós já temos percebido, ele traz umas práticas para a nossa vida e a prática de agora será sobre a disciplina da simplicidade. Pois bem, ele traz uma problemática sobre ser simples, porque uma das questões que ele coloca é que hoje em dia, diante da sociedade, diante do consumismo, ser simples é um desafio para nós. E a necessidade que nós temos de segurança leva a gente a ter um apego às coisas materiais. A gente anseia possuir as coisas que a gente às vezes não precisa, e muitas vezes nem vamos desfrutar. Então, ele traz essa problemática acerca de como é difícil para nós hoje termos uma vida em simplicidade. E ele vai colocar para a gente não só uma simplicidade exterior, onde nós temos uma vida simples, mas também uma simplicidade interior. Nós tratamos as disciplinas interiores, mas não tem como nós termos uma vida simples exteriormente se ela não iniciar dentro de nós. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, pela Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz o seguinte: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. O autor ele coloca 2 palavras aqui, ó. Simplicidade é liberdade e a simplicidade gera equilíbrio. É interessante nós pensarmos também nessa questão. Uma outra frase que ele cita, que não é dele, que é de Richard Beard, ele fala o seguinte: estou aprendendo que um homem consegue viver profundamente sem uma enormidade de coisas. Os meios de comunicação de massa tentam nos convencer de que não andar na moda é perder o chão da realidade. É hora de despertarmos para o fato de que se conformar com uma sociedade doentia também é se adoecer. Enquanto não enxergamos quanto nossa cultura está desequilibrada nessa questão, não conseguiremos lidar com o espírito de Mamon que vive dentro de nós, nem desejaremos a simplicidade cristã. Então, a sociedade que nós vivemos hoje gera em nós o desejo de consumir, de ter coisas, e o ter acaba tomando lugar do ser nas nossas vidas. Então, a simplicidade, diz o autor, não é um sonho perdido, mas uma visão recorrente ao longo da história e pode ser retomada hoje. Na verdade, tem de ser retomada hoje. Agora nós vamos entender o que a Bíblia fala sobre a simplicidade. Tem vários textos aqui que nós podemos citar sobre o que a Bíblia diz sobre a simplicidade. Então, o que a Bíblia nos diz sobre simplicidade? Muita coisa, muita coisa. A Bíblia, ela fala diretamente sobre questões financeiras. Alguns dizem que a Bíblia não fala sobre dinheiro. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, sobre como lidar com a nossa vida financeira. E é interessante nós olharmos para isso.
Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, a gente vai ver no Salmo 62:10 o seguinte: se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o seu coração. Jesus falou e declarou guerra ao materialismo de sua época. Então imagina como não seria nos dias de hoje. O termo aramaico para dizer riquezas é mamon, e Jesus condena por ser um Deus rival. Está lá em Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Então, Jesus ele declara bem sobre essa questão financeira. Ele sabia que a riqueza costuma fincar suas garras na pessoa. E Mateus 6:21 diz: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:19 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra. Ou seja, Jesus não está dizendo que o coração poderá ou não estar onde estiver o tesouro. Ele está afirmando o fato óbvio de que você encontrará o seu coração, quer que encontre o seu tesouro. E aí nós vemos durante a passagem, né, de Jesus sobre essa terra, que ele exorta um jovem rico para adotar uma atitude de desapego às coisas materiais. E ele fala lá em Mateus capítulo 19, ele diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Lucas 12:15, ele diz isso. Em Lucas 12:33, ele diz: vendam o que têm, deem esmolas, façam isso para vocês. Bolsas que não gastem o seu tempo, um tesouro nos céus que não se acabe. Então, gente, Jesus afirma que se desejarmos o reino de Deus, precisamos ter a disposição de vender tudo para obtê-lo. Então, Jesus fala sobre finanças, Jesus fala como nós devemos lidar com as questões materiais, com os bens. E ele fala mais sobre finanças do que qualquer outra questão social. Se em uma sociedade relativamente simples o Senhor enfatizou de modo tão intenso, diz o autor, os perigos espirituais das riquezas, quanto mais nós que vivemos uma cultura opulenta ao extremo. As epístolas de Paulo e as cartas do Novo Testamento também demonstram essa preocupação com a vida financeira. E aí nós podemos citar 1 Timóteo, que o apóstolo Paulo dá instruções ao seu filho na fé, falando sobre o desapego ao dinheiro, sobre lucros desonestos. E a carta aos Hebreus diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Tiago também fala sobre isso. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Está lá em Tiago 4:2. Também em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo considera a cobiça uma forma de idolatria. E em Efésios 5:5 ele também cita a ganância ao lado do adultério. E em 1 Timóteo, como eu já disse, ele também trata muito sobre essa questão financeira, de ganância e de apego ao dinheiro. Nós precisamos ter uma vida financeira, uma vida material adequada àquilo que a provisão de Deus nos dá. A pobreza forçada, a humildade forçada, ela é maligna e precisa ser renunciada. A Bíblia não concorda com o ascetismo extremo. O que é esse ascetismo que o autor traz? Ascetismo é aquela filosofia de vida que renuncia totalmente os prazeres da terra, renuncia totalmente os prazeres desse mundo, trazendo uma purificação para a alma, tentando encontrar a paz interior. Então, assim, as pessoas que são
adeptas a esse tipo de prática, elas deixam e renunciam totalmente aos desejos, aos alimentos, fazendo jejuns extremos, fazendo retiros reclusos por muitos dias, enfim. Então, esse tipo de ascetismo, que é essa filosofia, ela é estranha à Bíblia, considerando o mundo espiritual bom e o mundo material ruim. Então, não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina? O ascetismo renuncia aos bens materiais e a simplicidade encara-os pelas perspectivas corretas. Isso o autor está dizendo para nós. Então, a simplicidade, ela não exclui nós termos bens materiais, mas nós vamos ter esses bens dentro de uma perspectiva cristã correta. O ascetismo não dá espaço algum para aquela frase, terra que mana leite e mel. A simplicidade encontra alegria na provisão graciosa da mão de Deus, o autor está dizendo. Então, o ascetismo só encontra satisfação na tristeza, no abatimento, enfim. Mas a simplicidade, ela experimenta satisfação tanto no abatimento quanto na abundância. Isso nos faz lembrar Filipenses 4,12, que o apóstolo Paulo diz que ele é contente em todas as situações. Então, a simplicidade é a única coisa que nos proporciona reorientação suficiente para que os bens materiais sejam desfrutados sem que nos destruam. Sem a simplicidade, nós vamos estar vivendo naquele espírito que Jesus chamou de mamon, presente nessa era agora. Então, na Bíblia nós vemos que é grande a menção à provisão material e generosa de Deus. A gente vê isso em Deuteronômio 8, que diz que o Senhor, o seu Deus, estará levando a uma terra boa, onde não falta nada, né? Então, a simplicidade, na verdade, essa disciplina, ela vai nos libertar para receber de Deus a provisão como uma dádiva que não serve para ser retirada e pode ser repartida com liberdade. Então, é importante sim nós termos os nossos bens e materiais, mas todos com equilíbrio diante da palavra de Deus. É interessante que o autor ele traz um ponto de apoio, diz ele, em relação à disciplina da simplicidade. Por quê? Porque como é uma disciplina que é exterior e ela se torna mais sujeita à nossa própria corrupção. Como assim? Ele fala que é fácil a gente confundir a nossa maneira de expressar a simplicidade com o ensino da simplicidade. Então a gente pode passar a usar um tipo de roupa ou comprar um determinado tipo de carro, e aí a gente vai santificar essas escolhas acreditando que elas sejam de fato uma vida de simplicidade. Então, como não cair nessa armadilha da nossa mente? E aí ele traz algo bem interessante, que é um texto muito conhecido, que é Mateus 6, 25 a 33, que ele começa dizendo que nós não precisamos nos preocupar com a nossa própria vida, quanto o que vamos comer ou vamos beber, mas ele termina dizendo também que precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Esse ponto de apoio da disciplina de buscar é buscar o reino de Deus. Então, de modo que tudo que for necessário vai acontecer no momento apropriado. Então, tudo gira em torno dessas primeiras coisas, desse primeiro lugar onde o reino de Deus precisa estar. Então, nada vem antes do reino de Deus, e isso inclui o nosso desejo de vida simples. Eu vou citar aqui uma citação de Søren Kierkegaard, que ele fala o seguinte: ele considera o tipo de esforço que se pode fazer para buscar o reino de Deus.
Deveria alguém arrumar um emprego adequado a fim de exercer uma influência virtuosa? Sua resposta: não. Devemos buscar primeiro o reino de Deus. Então deveríamos distribuir todo o dinheiro que temos para dar de comer aos pobres? A resposta também é não. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quanto a sair aí pregando essa verdade pelo mundo, isso é, que as pessoas devem buscar primeiro o reino de Deus? Mais uma vez a resposta é sonora: não. Devemos buscar primeiro o reino de Deus. Então ele conclui dizendo que, em certo sentido, não é nada que devo fazer. Sim, seguramente, em certo sentido, a resposta é: nada torna-se nada diante de Deus. Aprender a permanecer em silêncio. Nesse silêncio está o início, ou seja, buscar primeiro o reino de Deus. O foco no reino de Deus produz a realidade interior. Sem a realidade interior, seremos corrompidos por trivialidades legalistas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus consiste em confiar em Deus e na sua vontade. Jesus deixa isso bem claro no texto que nós falamos de Mateus 6, porque ele vem falar das ansiedades da vida, e estar livre dessa ansiedade é uma das evidências internas de quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. A realidade interior da simplicidade envolve uma vida de despreocupação alegre em relação a Deus. O ganancioso não conhece essa liberdade, nem o avarento, o que não depende da abundância ou falta de bens. Trata-se de ter um espírito de confiança em Deus. Então, buscar o primeiro reino de Deus é exatamente isso: deixar com que a vontade de Deus seja estabelecida em primeiro lugar na nossa vida, e isso gera uma confiança no Senhor em relação a tudo que Ele faz. Paulo ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter uma vida simples, de simplicidade, não quer dizer que é ter uma vida de pobreza. Tem muitas pessoas que não possuem dinheiro, mas que amam o dinheiro tão quão aqueles que a possuem. E tem pessoas que possuem dinheiro e que têm uma vida simples, um coração simples. Então, nós precisamos analisar bem isso. O autor traz esse paralelo, esse paradoxo, e é interessante a gente pensar nisso. A liberdade que nós vamos conquistar relacionada à ansiedade pelos bens materiais ou pelo dinheiro, ela envolve algumas características internas, algumas atitudes internas. Se tudo que possuímos é uma dádiva e se o que temos deve ficar aos cuidados de Deus e à disposição dos outros, então estaremos livres da ansiedade. Então eu vou trazer aqui algumas atitudes, pelo menos 3 que o autor coloca, sobre ter uma vida simples, uma atitude de confiança em Deus. Ele coloca em primeiro lugar que considerar dádiva de Deus tudo o que possuímos é a primeira atitude interna da simplicidade. Considerar dádiva de Deus tudo o que possuímos. Vivemos pela graça, mesmo quando se trata do pão de cada dia. Uma segunda atitude de simplicidade é saber que é assunto de Deus e não nosso cuidar do que temos. Deus é capaz de proteger o que pôs em nossas mãos. Podemos confiar nele. Será que isso significa que não devemos tirar as chaves do carro nem trancar a porta? É claro que não. Significa liberdade para confiar em Deus em relação a essas e outras coisas. E em terceiro e último lugar, o que ele coloca para externalizar uma atitude interna de simplicidade é pôr os bens que temos à disposição das outras pessoas. Se os nossos bens não ficarem à disposição da comunidade, quando está claro que isso é correto e bom, então são bens
roubados, diz o autor. Temos dificuldade para aceitar a ideia porque temos medo do futuro. Quando passamos a enxergar Deus como Criador, Todo-Poderoso, Pai amoroso, seremos capazes de repartir o que temos, sabendo que Ele cuidará de nós. Então, novamente, esse bom senso vai definir os parâmetros desse compartilhamento que nós vamos ter em relação aos nossos bens para com os outros. Quando estivermos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, essas 3 atitudes passarão a fazer parte da nossa vida. Então, considerar a dádiva de Deus, que é dádiva de Deus tudo que possuímos, saber que é assunto de Deus e não nosso, cuidar do que temos e pôr os bens à disposição dos outros. Isso vai gerar em nós menos ansiedade em relação às questões materiais. Pois bem, o autor agora vai trazer, no finalzinho já do capítulo, e eu também já estou encerrando o podcast, algumas expressões externas à simplicidade. Ele fala que nós vamos precisar dessas expressões externas, não que elas precisam ser leis ou novos mandamentos, mas ele coloca aqui 10 expressões externas e eu achei interessante nós passarmos isso para frente. E a cada uma dessas atitudes, elas revelam um detalhamento de como sermos simples, de como adotarmos essa disciplina da simplicidade. Ele começa com comprar as coisas pela utilidade que têm e não pelos status que elas conferem. Então, em primeiro lugar, para ser simples, é comprar as coisas pela utilidade que elas nos dão e não pelo status que elas vão nos trazer. Aí ele coloca alguns exemplos, por exemplo, de carro, de casa, de roupa que a gente pode comprar, de celular, pensando somente no status que ele pode nos dar. John Wesley escreve o seguinte: quanto ao vestuário, compro o que for mais duradouro e, em geral, o menos enfeitado. Não compro nenhuma mobília que não seja necessária e barata. Olha só o que John Wesley está falando em relação a esse tema de comprarmos as coisas pela sua utilidade e não pelo seu status. Em segundo lugar, rejeite qualquer coisa que crie em você alguma dependência. Então o autor vem trazer para nós para que a gente identifique os nossos vícios, as nossas dependências. E uma forma bem simples de a gente fazer isso é se tem alguma compulsão em nós indisciplinada. Ele dá alguns exemplos de álcool, chocolate, celular, televisão, revistas, dinheiro. Se o seu coração está preso ao dinheiro, diz ele, distribua parte dele e sinta a libertação interior. E ele diz que a simplicidade é liberdade, não escravidão. Recuse-se a ser escravo de qualquer coisa a não ser Deus. A terceira dica que o autor deixa é você desenvolver um hábito de dar coisas, de doar coisas. De graça receber, de graça dar, diz a palavra de Deus, né? Então pare de acumular coisas. Guardamos uma enorme quantidade de coisas desnecessárias. Sabe aquele quartinho lá que você tem em casa, aquela gaveta, o seu guarda-roupa com um monte de roupa que você não usa? Desfaça, desenvolva o hábito da simplicidade de dar essas coisas. Muitos poderiam livrar-se da metade do que temos e isso não faria falta nenhuma para nós. Em quarto lugar, recuse a propaganda feita pelos guardiões da moderna quinquilharia eletrônica. Então o autor vai tratar sobre a quantidade de recursos e que a sociedade, que a mídia prega de que nós precisamos, essa quinquilharia eletrônica
de que eles tentam nos convencer de que nós não podemos viver sem aquilo. Então, para ter uma vida simples, diz ele que nós precisamos recusar essas quinquilharias. Em sexto lugar, o autor traz o seguinte: aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. Ele diz que possuir as coisas é uma obsessão de hoje em dia da nossa cultura. Se possuímos algo, temos a sensação de que podemos controlar esse algo. Se controlamos algo, temos a sensação de que esse algo dará mais prazer. É uma ilusão essa ideia. Então ele diz: aproveite os espaços públicos, desfrute de um lugar sem precisar tomar posse daquilo. Enfim, tenha uma vida mais simples, sem necessidade de possuir tudo o que você pensa. E em sexto lugar, desenvolva um apreço profundo pela criação. Crie intimidade com a terra, caminhe sempre que possível, ouça os pássaros, desfrute a textura da grama, sinta o cheiro das flores, maravilhe-se com a riqueza de cores existentes em todos os lugares. Simplicidade significa descobrir mais uma vez que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, Salmo 24:1. Não sei se vocês já perceberam, mas o autor ele gosta bastante dessa contemplação, né? Então, desenvolver um apreço profundo pela criação é a dica que ele deixa. E em sétimo lugar, examine com um ceticismo saudável todas as propostas, abre aspas, compre agora e pague depois, fecha aspas. Então ele vem tratar sobre a prudência que a gente deve ter em relação à simplicidade, porque tendo a simplicidade na nossa vida, ela vai exigir que a gente tenha cautela, cuidado, muito cuidado antes de contrair uma dívida. Então tenha muito cuidado com o compre agora e pague depois, fique atento aos juros, aos financiamentos, parcelamentos infinitos. Então essa é uma dica aí, mais um conselho que o autor nos traz. Em oitavo lugar, obedeça às instruções de Jesus sobre falar direta e honestamente. Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Se concordar em fazer uma tarefa, complete. Evite bajulação e meias-verdades. Faça da honestidade, da integridade, as características que distinguem sua fala. Rejeite os jargões e especulações abstratas, cujos propósitos são obscurecer e impressionar, em vez de iluminar e informar. Ser direito no falar é difícil, porque muitos raramente nos sustentamos no centro divino e muito raramente correspondemos apenas às orientações de Deus. O que frequentemente determina o sim ou não é o medo do que os outros vão pensar de nós, enfim, e outros motivos, e não a obediência àquilo que Deus está ordenando. Então, para uma vida simples, sim, sim e não, não. Em penúltimo lugar, ele coloca uma questão bem polêmica, que é rejeitar qualquer coisa que seja instrumento de opressão. Como assim? Ele traz uns exemplos. A opressão que exercemos em geral está atingida de racismo, sexismo e nacionalismo. A cor da pele ainda influencia a posição de uma pessoa na empresa. O sexo de um candidato a emprego ainda afeta o salário. O país de origem de alguém ainda influencia o tratamento que lhe damos. Que Deus hoje nos dê profetas que nos convoquem a sair do desejo por riquezas e sejam capazes de quebrar o jugo da opressão. Então, rejeitar tudo aquilo que for instrumento de opressão para termos uma vida simples. E em décimo lugar, em último lugar, afaste de qualquer coisa que distraia a sua busca pelo reino de Deus. Que Deus possa nos conceder sabedoria e força para manter o reino de Deus sempre como prioridade número 1 da nossa vida. Fazer isso é ter uma vida, é viver em simplicidade, é ter a disciplina da simplicidade.
Acabou o Bíblia em Foco de hoje. Quanto aprendizado importante sobre a celebração da disciplina, a disciplina da simplicidade, que você possa ter aprendido e possa compartilhar esse conhecimento em nome de Jesus. Até a próxima semana, querendo Deus.